Vem agora sem temor, deixe entrar o Rei da Glória. Em ti mesmo, pecador, que este Rei da Glória é Jesus, o teu Senhor, para o mundo e o pecado tem no coração lugar. Mas Jesus ressuscitado, tu não pode obrigar. Deixa entrar o Rei da Glória. Em ti mesmo, pecador, que este Rei da Glória é Jesus, o teu Senhor, do prazer da vista linda deste mundo sem novo. Se um dia que se finda como um monte pecador, que deixa entrar o Rei da Glória. A ti mesmo, pecador, que este Rei da Glória é Jesus, o teu Senhor. Hoje o dia aceitável para viver e entregar a Jesus que me amava, que pode salvar, que deixe entrar o Rei da Glória. Em ti mesmo, pecador, que este Rei da Glória é Jesus, o teu Senhor. Eu agradeço a oportunidade de Glória a vocês. Deus, aleluia, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos sim nos últimos dias aqui na terra. Jesus, ele está voltando e a igreja sempre passando por um processo vazia, mas muitas vezes, aleluia, é falta de despertamento, o povo despertar, nós despertar na presença do Senhor, que muitas vezes uns estão enfermos, outros estão em casa, fazendo as coisas de casa. Mas sempre quando chegar a hora de ir para a igreja, se esforçar. Se nós não se esforçar, a gente não vai. Ah, vou deixar para amanhã. Amanhã vou, passa amanhã. E assim vai indo. A igreja, nós precisamos despertar diante do Senhor. Louvado seja Deus. Lá em Pernambuco mesmo, com todas falhas. Mas o povo, as igrejinhas, sendo pequenininha, ou até mesmo as igrejas grandes, mas é bastante gente. No domingo, 6 horas, as igrejas estão lotadas. Está lotada as igrejas. A igreja católica nem se fala, fica até lá fora. Aí vai as igrejinhas, Assembleia, outras igrejas que tem lá, mas também estão bastante. Só Deus amor que sempre é uma prova, é falta do povo despertar mesmo, né? É um processo, mas é vitória. É vitória na nossa vida. Aquele que busca o Senhor, quanto mais busca, mais vai se achando. Mais vai se enchendo do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Tem força para caminhar, coragem e ânimo que o Senhor nos dá. Louvado seja Deus. Já são 8h05. Vamos orar. Deus vamos passar para o pregador desta noite, que vai trazer a palavra santa do Senhor.
Louvado seja Deus. Então, os avisos foi dado da Fundação Reviver. Na próxima semana, não vamos esquecer, vamos pedir para Deus nos lembrar. Maravilhoso Deus eterno, Pai, Altíssimo Deus da glória. Pois diante de Ti, Deus eterno, eu já te agradeço, eu te louvo, Pai, pela presença do Teu servo nesta noite, já está aqui, ó Pai, para a glória de Ti, ó Deus eterno, Senhor Deus da glória, que vai trazer a Tua palavra, Senhor Deus da glória. Nosso irmão presbítero Manuel, Senhor Deus eterno, com sua esposa, que o Senhor possa cada vez mais abençoar o Teu servo, Deus, para a glória de Ti, para a glória de Teu nome santo. Usa ele nas Tuas mãos, Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai trazer, o servo do Senhor vai trazer a palavra nesta noite, ensinamento muito lindo. Nós estamos aprendendo, graças a Deus, graças ao Senhor. A bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder, o mal vai sair. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou. Na nossa casa a bênção chegou, a bênção já chegou. Jesus está aqui, com o seu poder, o mal vai sair. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou. Nossa casa a bênção chegou. Tem uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Mas tem uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, o inimigo aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, o inimigo aqui dentro não pode ficar. Mas tem uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Mas tem uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, frieza que dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, frieza que dentro não pode ficar. Mas tem uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Mas tem uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, mistério aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, mistério aqui dentro não pode ficar. Mas tem uma roda de fogo entre nós. Glória a Deus, aleluia. Esta roda de fogo é Jesus Cristo, ele Deus se faz presente. Vamos receber o servo do Senhor, faça uma palma bem forte. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus, que nos deu a vitória, não é isso? Pode sentar, irmão, depois nós vamos orar e depois na palavra. Mas devemos dar graças. Devemos dar graças a Deus que nos deu Vitória. e nos dá vitória. Tem essa pergunta, por que em Deus, Paulo, usado por Deus, ele usa essa palavra? Os irmãos sabem o significado? Não? Não. Por isso que é bom nós estar sempre ensinando e aprendendo. É verdade. Muito bom. Ele fala, ele usou essas frases porque ele estava avisando o povo que o povo não tinha mais aquela ordem da lei. O povo já não estava mais debaixo da antiga lei. Porque quando a pessoa está usando o Antigo Testamento sem ter entendimento, ela não sai do pecado. Ela não sai porque, não sei se vocês estão compreendendo, quando a pessoa usa textos bíblicos do Antigo Testamento que não tem definição,
tem como ela sair do pecado. Aleluia, Deus. Aí porque o que Paulo, antes dele dizer assim, ó, graças a Deus que nos deu a vitória, lá no capítulo 15 de Romanos, de 1 Coríntios, verso 57, no 56 ele diz assim, onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o pecado da tua morte do teu aguilhão? Onde está o pecado da tua vitória? Porque a força do pecado é... E muitos não sabem. Hoje a situação nas igrejas referente a isso não é tão boa não. Porque às vezes a pessoa, eu já vi pessoas usar parte da lei para meter medo nas pessoas. Deixar as pessoas com medo. É verdade. Está compreendendo? Aí a força do pecado é a Lei. Mas por quê? Que é lei? Lei é uma ordem que Deus dá para a pessoa que, se ela quebrar, já entra no processo da condenação. Chama lei condicional. Então, esta lei, no Novo Testamento, não existe. Então, a gente tem toda a liberdade, nós temos todo o acesso de conviver melhor com Deus, conosco e com o próximo. 3, possibilidade de viver melhor. Com Deus, porque a gente perde todo o medo de Deus e troca pelo respeito. Na lei, não. Na lei, a pessoa é escravizada por medo da morte, porque era pena de morte. Agora, na graça, você, em vez de ter medo de Deus, a gente tem medo humano, que preserva a vida, assim por diante. Agora, quem tem medo de Deus, nunca se liberta do pecado. Nunca. Por isso que tem que ter cuidado para não colocar regras da lei sobre as pessoas. Por quê? Tem medo, irmão, desconfia. É verdade. Quem tem medo de alguma coisa, ele vive desconfiado nela. Ah, não, ele gosta até daquele irmão, não, eu tenho medo dele. Desconfiança. Compreenderam? E diz que Deus, ele é absolutamente digno de confiança. Já que Deus é digno de confiança plenamente, aonde está o medo dele? É trocado pelo quê? Respeito. Pelo respeito. A pessoa às vezes comete um erro, não quer cometer, mas é humano, é falho. E ela conhece que cometeu erro, então ela não vai se desviar, nem se esfriar na fé. Ela, com todo respeito, ela irá chegar perante ao Senhor com humildade e declarar: Deus sabe o que ela fez, mas é necessário que declare: Senhor, eu errei, me perdoa. E ele tem um compromisso de perdoar quem se arrepende. De maneira nenhuma ele lança quem se arrepende fora. Sabia disso? Por isso que servir a Deus é preciso que tenhamos os princípios e doutrinas. O que é doutrina? Quem sabe o que é doutrina? É uma coisa que não troca por costume, nem por usos, nem por cultura. O crente doutrinado, ele é participante do fruto do Espírito, é o caráter. A verdadeira doutrina é o caráter. Não é a aparência engana, mas o caráter exato. Glória a Deus. Eu me lembro sobre doutrina, comentários sobre doutrina, que os membros dos antigos tempos era indispensável que eles frequentassem a escola bíblica aprendendo sobre doutrina. A saudação nos tempos antigos era por desenho. Cristo, ele é apresentado por emblema.
emblemas também. Tem os emblemas que indica que representa Cristo, não tem? Tem ou não? Qual o emblema que representa Cristo como rei? Leão. Leão. Qual o emblema que representa Cristo como águia? É o Evangelho de João. Está compreendendo? Qual o outro emblema que representa Cristo como cordeiro? A humildade. E o emblema, o animal que representa o emblema de Cristo como união. Peixe. São muitos. Então você vai ocupando a mente para meditar e a mente fica sempre nova. Ela não envelhece. Então os peixes, eles vivem em cardume. Os crentes têm que viver unidos. E os pastores dos antigos tempos, eles ensinavam as pessoas a conviver com Cristo mais na doutrina. E até na saudação, todo membro, ele era instruído a desenhar peixes. Fácil, deu um olho meio tortinho, dá uns rabiscos, já é um peixe. E para quê? Para a saudação. Naquele tempo, principalmente tempo de angústias, ou qualquer outra época, encontrava duas pessoas em um determinado local. Ela não iria discutir religião, ela ia desenhar na terra, se ela fosse cristã, ela desenhava um pauzinho, na época não tinha asfalto, desenhava a metade de um peixe. Está compreendendo? Com o dedo, conforme a possibilidade na terra, com o pauzinho desenhava a metade do peixe. Se a outra pessoa portasse a mesma fé, ela ia completar ensinando a pessoa, fazendo o fechamento de um peixe, desenhava a outra metade, fazia um peixe, formava um peixe, metade desenhada por uma pessoa e metade desenhada por outra pessoa que portava a mesma fé. Aí ambos davam as mãos. Por isso que João disse, se alguém me dá até convosco que não traz a mesma doutrina, não saudeis. Ali ele estava referendo a João, capítulo, versículo 10, segundo João. No versículo 7, ele estava enfrentando uma entidade de espiritismo que confessavam que Jesus não veio em carne. Só que ele já desenhava a cruz de Caravaggio ou um emblema de espiritismo. Aí já não dava para se saudar. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi pessoas dizer, já ouvi muitas vezes. Não sei se os irmãos já ouviram, eu não cumprimento irmão de outro ministério porque não traz a mesma doutrina. Quem falou que não traz? A pessoa nem convive com a pessoa, não sabe como é. Como não sabe? Então ela pode não trazer a mesma doutrina se ela negar a ressurreição de Cristo. Se ela achar que a ressurreição não existe. E assim por diante. Mas essa prática de não saudar irmão de outro ministério é uma prática de um pecado muito grande. Porque a Bíblia diz que quem faz a acepção de um pequenino, de um que crê em Cristo, só por isso Jesus disse, olha, por isso, Pai, esse para a condenação eterna. E os que recebem para a vida eterna. Então é muito grave. Quando um homem foi expulsar o demônio, e Pai Jesus, ele falou, olha, eu vi um expulsar o demônio. Aí Jesus falou, e nós proibimos. Aí Jesus deu aquele sermão. Quem fazer um desses pequeninos que crê em mim, entrar em dúvida ou aborrecimento, é melhor que se amarre uma pedra bem o quê? No pescoço e lança nas profundezas. O que é que tem lá nas profundezas do mar?
Deus do Mar tem lago de fogo. Vai estar, não está inaugurado, não. Então, é por isso que precisa doutrina. Nós precisamos viver doutrina, ou não? Sim. Vivemos? Precisamos ou não? Sim. E em que consiste doutrina? Na aparência ou no caráter? Vocês já viram, já tiveram uma análise sobre a história de Israel? Os irmãos sabem como vestir os soldados de Josué? Eu acho que se algum visse um soldado de Josué vestido, era capaz de desviar. Soldado de Josué, soldado de Israel, tinha que vestir roupa curta e rachada dos dois lados para que pudessem manejar a guerra. Está compreendendo? Na época da cultura antiga, agora é calça. Mas naquela época não era assim. Mas era uma doutrina. Eles eram o povo que estava ali, quando os que obedeciam, estavam disciplinados com a doutrina. Isso é importante, irmãos. É preciso, é necessário que a igreja tenha escola bíblica. Se não tiver, corre o perigo de a pessoa pecar abusivamente sem observar. Isso é mais o pior. Devido a julgar pessoas pela aparência. É um perigo. O irmão pediu oportunidade dele, irmão. Depois nós vamos já orar, já estamos orando, não é? A palavra, ela traz saúde, é um culto de cura divina. A verdadeira cura divina é o ministério da palavra, é uma realidade. Biblicamente falando. O irmão está com a oportunidade, irmão. Edmar. Graças a Deus. Glória a Deus. Aqui, Manuel. Está para colocar o telefone, o microfone aqui. Isso. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvar o nome do Senhor aqui com o hino, os irmãos perdoam as falhas. De madrugada recebi essa mensagem que o Senhor mandou a todos entregar. Que se é último aviso, sua igreja ele vai arrebatar. Se as trombetas tocar nesse momento, não vai ter tempo para você reconciliar. Na procura deste povo barulhento, entre vozes e lamento, você vai ouvir falar. O povo já sumiu, desapareceu. Onde anda aquele povo que dava glória a Deus? Você vai procurar, mas não vai encontrar. O povo barulhento com Jesus já foi morar. Chegando em casa vai ver sua mãe chorando e lamentando o fato que aconteceu. Porque seu pai estava dando glória a Deus. De repente ele desapareceu. Seu vizinho, que também era um
aproxima seu pratão desesperado, perguntando assustado o que foi que aconteceu. O povo já sumiu, desapareceu. Onde anda aquele povo que dava glória a Deus? Você vai procurar, mas não vai encontrar. O povo barulhento com Jesus já foi morar. Querem ouvir o seu programa Evangelho? Vem a notícia com os fatos em ação, dizendo os crentes desapareceram. Tão atônico que não tem uma explicação. Até a mãe que balançava seu filho, só o carinho de sua mãe ficou. Conta notícia surgindo de toda parte, então será muito tarde para subir com o Senhor. O povo já subiu, desapareceu. Onde anda aquele povo que dava glória a Deus? Você vai procurar, mas não vai encontrar. O povo barulhento com Jesus já foi morar. Igreja, esse hino é uma profecia que Deus me deu essa noite. Essa profecia foi para mim, mas vai servir para você também que está nos ouvindo. E o recado de Deus é esse: você que está preocupado com a sua fé por causa de problema dos crentes, por causa de problema de família, por causa de problema que estamos aí enfrentando por essa vida passageira, caia fora. Porque a vinda de Jesus Cristo está próximo e nós não podemos se preocupar não ser com uma coisa, a salvação. Porque eu vou te falar, meus irmãos, o que Jesus nos mostrou, eu peço perdão a Ele e agradeço pela sua grande misericórdia de nos despertar, porque a preocupação no Evangelho, a preocupação com a fé, por causa dos evangélicos, você não pode deixar a sua de lado, mas marche, porque é tempo de se aproximar para morar com Jesus. Que Deus abençoe, mamãe. Nós já vamos orar, minha esposa vai orar conosco, vamos orar. Já vamos, nesta noite, mediante a Bíblia, quais os sinais que mais indicam que a vinda de Cristo está próxima? Esses sinais ele atua na área geográfica, espiritual, também histórica e profética. Os apóstolos, os profetas, eles tinham esta visão e nós nos alegramos porque hoje o Senhor nos enriqueceu da graça, né? Podemos dizer que não, e nós trabalhamos, os pregadores, não só eu, nós pregamos em parceria com as profecias, com os profetas do Antigo Testamento e o fundamento apostólico presente e a confirmação por Cristo. Vamos analisando a palavra com a minha esposa, daqui a pouco nós já vamos entrar nesse detalhe tão importante que todo mundo passado. Salve, amada igreja, Santa Paz. Igreja, vamos louvar 210 para glorificar o nome do Senhor. Para Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e
nós tivesse como eles. E nós, igreja, muitas vezes não olhamos para nossos irmãos. Pensa que é fácil, mas tem pessoas presas no nosso Brasil por levar a palavra do Senhor. A coisa está tão estreita. Vamos orar pelos presos, vamos orar pelos doentes, aflitos, desesperados, porque o Senhor conhece as suas ovelhas. Ele conhece, ele diz que ninguém arrebata das suas mãos aqueles que são dele. Orar pelas crianças, orar pelos jovens, nunca esqueça de orar pelos jovens, e orar pelos anciãos, doentes, aflitos, desesperados, e pela nação brasileira, que precisa, pelas autoridades, pelo Senhor, venha iluminar cada um. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, eu já te agradeço pela tua graça, a tua misericórdia, a tua gloriosa presença, meu Pai, que está nesta noite conosco, perdoando nossas falhas, nossos mistérios, porque pecamos no falar, no pensar, mas temos o Deus Santo, misericordioso, poderoso, e nesta noite eu te peço por aqueles que são, meu Pai, aflitos, aqueles que estão necessitando do socorro, da misericórdia, aqueles que estão, meu Pai, numa cela fria, aqueles que estão, meu Pai, num leito de dor, meu Pai, no hospital. Oh, meu Deus, as autoridades da terra, vai de encontro a cada um, a cada nação, e todas as nações, meu Pai. Vinha de encontro, porque sabemos que o mundo, Senhor, está, papai amado, e tu mesmo, tu sabes, Jesus, como está esse mundo. O mundo está escorregadio, como diz a tua palavra. Mas o Senhor é poderoso para colocar no trono. Venha sobre as autoridades da terra. Venha mostrar que não há outro igual a ti, poderoso e santo. E repreenda toda ação maligna, diabólica, com o teu servo, com a tua igreja. A tua igreja, Senhor, foi comprada pelo sangue de Cristo e nada poderá nos parar. E falar do teu amor, da tua vontade. Venha abençoar os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, todos os colaboradores da tua casa, eu entrego nas suas mãos. A família do teu povo, Senhor, guarda nos livros dos laços e das ciladas. Abençoa, meu Pai, cada vida. Abençoa o teu servo. Vai trazer essa palavra nessa noite. E todas as fotografias, meu Pai, que está aqui, as pessoas, visita e dá o grande livramento. Abençoa eles na força e graça. As famílias na terra, meu Pai, entrego eles nas suas mãos. A tua serva que fez a primeira parte, meu Pai, abençoa ela, a casa dela, a família dela. Todos os seus filhos, Jesus, seja conosco e nos dá força e vitória para vencer cada dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, adiantar a parte das ofertas, já pode apresentar quem trouxe essa oferta, presente a Deus em ação de graça. Apresente com amor, com alegria, já vamos meditar na palavra do Senhor, nosso amado Deus. O momento de ofertar é um momento de alegria ou tristeza? Já tivemos um comentário, Deus nos teve por fiel. Não é isso? Sermos administradores das suas mordomias. Grande honra, presente a Deus em ação de graça. Senhor Deus, receba a oferta que o Senhor tem preparado, porque na verdade, Senhor da glória, o Senhor prepara tudo primeiro, meu Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, e permanece o Deus para sempre. Senhor, que nunca tem faltado o pão de cada dia em nossas vidas, Senhor da glória, no poder da tua infinita misericórdia, Senhor da glória, a tua graça santa e poderosa, e permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Deposite na sala, se alguém quiser pegar o envelope, pegue pela fé, o Senhor da glória, e já vamos meditar na palavra de alerta para todos nós. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus nos guarde nessa palavra. Tem alguém que quer pegar o envelope? Tem alguém? Não tem? Se tem, irmão, distribui, já pegar pela fé. Se Deus preparar, coloque a sua oferta no envelope. Para que serve o envelope? Hã? Para colocar a oferta nisso. Se não quer que alguém veja a sua oferta, coloque. Deus abençoe. Bom, agora
vamos meditar sobre um dos sinais que mais indica a volta de Cristo. Como eu já disse, no sentido espiritual, geográfico e também profético. Capítulo 2 de Ageu. Ageu 2 já diretamente no assunto. Versículo 9. Graças a Deus. Ageu está no Antigo Testamento, na lista dos profetas menores. Ageu está atrás de Zacarias. E aí vamos encontrando fácil. Ageu, capítulo 2. Encontraram? Do profeta Ageu. Ageu. Vocês vão voltar na Mateus para Malaquias, Zacarias encontra Ageu. É um versículo até que se fala bastante, não é? Ageu 2, verso 9. Devido ao horário não dá para ler sobre o conteúdo, mas esse versículo chave, versículo 9. Isto. Amém? Então leamos. Ageu profetizando junto com os contemporâneos dele. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pode sentar, irmãos. A visão da vinda de Deus, ou seja, a visão da manifestação de Deus, ela é exatamente visualizada sobre o templo. Me lembro, não sei se os irmãos se lembram, quando Deus mandou Abraão subir lá no Monte Moriá para sacrificar Isaac, mas Abraão já tinha um trabalho já indicado para Deus para fazer. O que ele foi fazer? E em lugar de Isaac apareceu o quê? Apareceu o cordeiro, tipo de... Então, desde que aquele cordeiro foi sacrificado, o local do templo ficou assim inaugurado. Agora, avaliam a necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo dentro da razão da palavra de Deus, compreendendo as Escrituras. E o local onde Abraão subiu ficou inaugurado. É o Monte Moriá, ligado, que é o Monte Sião. E tempos passaram, vou abrir algumas palavras. Jacó, Isaac habitou naquela região e foi abençoado ricamente. Mais para frente, Jacó, em viagem para Padarã, teve a visão da escada que topava dos céus a terra. E os anjos subiam e desciam para aquele lugar. Então, todos servos de Deus, homens e mulheres, e o Senhor, dando a revelação da palavra, era fixada exatamente Cristo e aquele local. Para quem não sabe, quando Jesus nasceu, aquele local estava em ruína, mas ele nasceu no local onde Jacó ungiu a pedra, onde Abraão inaugurou o local. E no capítulo 13 de Crônicas, Salomão construiu o templo naquele local. 13 de Crônicas, melhor dizer, segundo as Crônicas. No Monte Moriá foi construído aquele templo, chamado também de Monte Sião,
que é o mais visualizado na Bíblia, a palavra de Deus. Davi traçou o local, a planta, os projetos, e Salomão construiu o templo lá. Em 2 Crônicas 7, a palavra diz que aquele templo foi inaugurado com a glória, mas em assunto transitório. Sabe o que é transitório? Eu não vou ler para que o comentário seja mais proveitoso assim, mas quando Salomão construiu o templo em cima do Monte Sião, aonde Davi tinha comprado aquele local que estava em poder dos estrangeiros, está em Samuel, né, 2 Samuel, da palavra de Deus, 21, se não me falha a memória. Davi comprou aquele local que os jebuseus tinham tomado posse daquele local. Promoveu o projeto e Salomão construiu. E na construção, Deus inaugurou, sim ou não? Porque veio a glória de Deus e encheu todo o local, mas em forma transitória. A glória apareceu e de repente foi embora. Aí ficou aquele templo como templo profético em todos trabalhar e a visão de Deus. Mas na época que o rei Nabucodonosor invadiu Israel, porque Israel tinha pecado contra Deus, o que aconteceu com aquele templo? Está no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, que o rei Nabucodonosor, com os seus exércitos, entrou em Jerusalém, destruiu o templo e ficou aquele local assolado em ruínas. Aí entra a profecia do ministério do profeta Daniel, porém com aquele templo já destruído. Essa é a primeira glória de Deus no templo. A primeira sucedeu quando? Quando Salomão construiu e Deus inaugurou. Mas nas 70 semanas de Daniel, que corresponde a 490 anos, foi revelado a Daniel que o Messias haveria de nascer. Aí entra outra história sobre qual o primeiro ou o segundo templo? Então, já que o primeiro templo foi inaugurado com a glória de Deus, como eu já estou referindo, mas algo que aparecia ia desaparecendo, agora a visão do nascimento de Cristo, que muitos já viram em muitos congressos esse tema e pregar erroneamente relacionado sobre esse templo, e é muito perigoso até. Aí entra a visão sobre Daniel, sobre dali a 490 anos, o Messias haveria de nascer. Só que o templo estava em ruína. E aquele templo precisaria ser inaugurado ou reconstruído antes do... Porque a glória daquela segunda casa seria maior do que a da primeira. Por quê? Porque Jesus veio, Deus em forma de gente, Deus conosco, entrou no templo, inaugurou o templo e cumpriu esta profecia. Lá em Mateus capítulo 21, como sabemos, ele entrou no templo, expulsou os cambiadores, desmisturou a moeda romana com o ciclo santo, Roma predominava, e chamou aquele local, casa do meu Pai. Para quem não sabe, geograficamente, aquele local está no centro do mundo, bem no centro, bem no local onde, apesar que houve o dilúvio, e mudou um pouco por escavações, mas tem uma visão bem aproximada, bem no local onde Deus criou o primeiro paraíso.
É onde Adão habitou. Porque Deus, ele é ético. Ele não tem, não tem sombra de variação e nem mudança. Ele trabalha numa posição plenamente firme e decidida. Não confunde com o que ele faz. E agiu agora despertados, juntamente com os outros profetas, com Zorobabel e Josué, sumo sacerdote, Zorobabel, governador. Israel precisaria de voltar para a sua pátria, mas com um poder teocrático. Teocrático é rei, sacerdote e profeta. O juiz, sacerdote e profeta. Na lei, só encontramos 2 homens com esta possibilidade. Foi Moisés e Samuel. Então, Deus trabalha zelosamente com a sua palavra. Agora, qual foi aqui a profecia de Ageu? Nós vamos ver o versículo 2 todos. Ele estava referido no 6. Em breve viria ao desejado das nações. Só me faltava mais ou menos 490 anos para o nascimento de Cristo. E quando Cristo nascesse, o templo precisaria estar pronto. Porque ele precisaria fazer o quê? Inaugurar. Por isso que Ageu está referindo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque a da primeira não houve sinais, não houve cura, não houve livre acesso igual na segunda. Jesus Cristo entrou no templo, se tornou plenamente acessível àquelas pessoas menosprezadas, foi acolhidas por ele com toda a honra que um ser humano merece quando recebe a Cristo, quando dá ouvidos à palavra de Cristo, e ninguém foi desprezado. Ele ensinou o Sermão do Monte, ele ficou naquele templo uma semana, para quem não sabe. Ele entrou no templo no primeiro dia da semana. Que dia é o primeiro dia da semana? Hã? Por que domingo não encontra na Bíblia? Quem sabe o que significa a palavra domingo? Ninguém? Tudo isso precisamos analisar bem. Hã? A palavra domingo significa dia de adoração só, criado pelo Império Romano. A grande, na Bíblia, a grande Babilônia, que atua sobre as nações. Para quem não sabe, então nunca existiu. Primeiro, então Jesus é primeiro. Ele entrou em Jerusalém no primeiro dia da semana e ressuscitou primeiro. Então ele ficou lá quantos dias? Da entrada até a ressurreição? 8 dias. O número 8, irmão, é o número da ressurreição, o número da última aliança, da eterna aliança e da circuncisão, da simbologia do Antigo Testamento, o número 8. Então analisemos bem, no capítulo 21 de Mateus, ele entra no templo. Ele mesmo, como já disse, Deus em forma de gente. Faz aquele trabalho que foi mencionado, está escrito. E no capítulo 21, no versículo 11, ele citou o Salmo de número 8, verso 2. Que 1000 anos antes do nascimento de Cristo, o rei Davi escreveu a maneira como Jesus entraria no segundo templo e a maneira que ele procederia. Quando as pessoas, os discípulos, homens e mulheres, clamavam: Hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e os fariseus barraram. Mande que esse povo se cala. Quando você for defender a fé, use a palavra. Não use ideia própria, não, que não funciona. Aí Jesus usou. Quando eles disseram: olha, entende o que eles estão dizendo? Jesus cita o Salmo 8, número 2. Da boca das crianças dos que se amamentam, suscitados prefeito. Mas não era criança ali pequena que estava louvando, eram as pessoas convertidas, tipo de criança, como está escrito no capítulo 18 do Evangelho de João. Analisando bem.
Então a glória da segunda casa foi maior. Vocês estão compreendendo? Houve ensinamento, houve curas, milagres, sermões profundos na Escritura, mas no ano 70 da nossa época, o tempo foi desmoronado novamente. No ano 70. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e versículo 15, Jesus cita a profecia de Daniel sobre a assolação já do segundo tempo. No ano 70 da nossa época, o exército romano entrou em Jerusalém, destruiu o templo, matou as mulheres que eram grávidas, as crianças. Vocês já leram aquela história invertida que a pessoa diz assim: Jesus disse que orai para que a vossa vinda não aconteça no inverno e no sábado. Eu ouvi falar isso? Mas só que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Essas frases não se encontram escritas na Bíblia em lugar nenhum. E por que as pessoas falam? A Bíblia diz que cometer pecado de loucura e não se corrigir gera condenação. Qual é o versículo, analisando esse assunto importante, mas qual é o versículo que as pessoas citam, onde Jesus fala: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado, e ai das grávidas? É vinda ou guerra ou invasão romana? Invasão romana. Guerra e invasão romana. Pode ver aí rapidinho, no capítulo 20, 24, 20, não é? O Senhor estava referindo sobre a invasão de Roma. Isso é a história, todas as pessoas que acompanham a história de Israel conhecem muito bem essa passagem. Pode alguém ler capítulo 24, 20? Mateus. Isso. Fuga é vinda? Português da Bíblia é inspirado. A gramática é inspirada. Pode ser que alguém não observe a gramática, mas tem a etimologia, tem o sentido da palavra. Fuga não é vinda. E aí aparece sobre a tragédia que surgiu no ano 70, mencionado por Cristo. As grávidas, as mulheres foram cortadas pelo meio, as crianças foram mortas. Foi uma grande guerra, terrível, como nunca se ouve em todo o tempo. Então, mas a conclusão nós estamos é que esse segundo tempo, a glória foi maior do que a da primeira, mas agora ele não está existindo. Naquele local existe uma mesquita de muçulmanos. Naquele local existe hoje a mesquita de muçulmanos. Só que a vida de Cristo, ela tem a ver na visão profética, geográfica, histórica, com o templo lá. Dê uma olhada aí no capítulo 11 do Apocalipse, versículos 1 ao 3. Estão compreendendo ou não? Sim. E foi aquela inspiração, e o povo de Israel na época ficaram devagar para a construção do templo. Aí Deus falou: o problema financeiro não é porque meu é a prata, minha é a prata, meu é o ouro. Mas o povo ficou devagar. Encontrar aí Apocalipse, pode ler se não quiser. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 até o 3. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão uma cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Isso. Só que
essa profecia de João, do ano 90 a 96, o templo já não existia mais. Aquele tempo que a primeira glória, a segunda glória foi maior do que a primeira, já não existia mais. Qual é esse tempo que na visão de João, que o anjo estava mandando o anjo João medir? O terceiro. Glória a Deus. O terceiro. Agora, a vinda de Cristo, ele virá para administrar os céus e a terra, mas sentado aonde? No terceiro tempo. Esse tempo, agora nós somos profetas hoje do segundo tempo ou do terceiro? Do terceiro. Para quem vai acompanhando as profecias e os ocorridos, as histórias, hoje a planta para o terceiro templo, irmão Adimar, está pronta. Segundo a ordem da lei, a nobília vermelha sempre está sendo mais visada pelos mestres mais peritos de Israel relacionados à especialidade de animais. Porque eles ainda, segundo a lei, ainda quererão inaugurar aquele templo sacrificado na nobília vermelha. Estava no capítulo 10 de Números, sobre a história da nobília, 19 de Números, parece, sobre a história da nobília vermelha. Agora, a nossa visão hoje ela tem que estar despertada. Logo a igreja subir, o que ocorrerá? A planta do terceiro templo, a planta do terceiro já está pronta, já faz anos e anos e anos. Só que o local está ocupado por muçulmanos e a guerra é ferrenha no Oriente. Até eles sabem que Jesus virá para aquele local. E para quem não conhece a história, em volta daquele local, eles colocou um cemitério, porque Jesus é nazireu e ele não pisa em lugar onde tem escombros, onde tem ossos de pessoas mortas. Mas a palavra diz em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que capítulo 12, melhor dizer, de Malaquias, que haverá um terremoto quando Jesus vir para reinar ali. Então, a nossa visão sobre o arrebatamento de Cristo não é uma visão emocional. Prepare, ele pode vir agora. Até pode. Só que o projeto de construir o templo pode ser até menos de um mês. Com essa nova tecnologia, pode acontecer a construção rapidamente. Só que no momento em que a igreja subir, o que ocorrerá aqui na terra? Não, a igreja subiu. Subirá. A igreja é a nossa visão cristocêntrica. É a visão que vê o Espírito de Deus para nós com abundância e apontando o Espírito de Deus como o dedo de Deus, apontando Cristo para nós. Vamos dar uma olhada em Mateus 25, 31 e 32. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então é a visão do arrebatamento da igreja. Quem encontrar primeiro leia para ganhar tempo. 25, 32. 31 e 32 do Evangelho de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Somente até aí, olhe bem. Quando a palavra, a gramática ela é inspirada, o português da Bíblia é inspirado. Jesus está nos céus. No sentido mais pessoal, que ele foi. Mas ele está dizendo, eu voltarei para ser na glória do Pai, sentará no trono da sua glória. Onde é o trono da glória de Deus, no sentido gramatical? Onde Abraão foi sacrificar Isaac e apareceu o cordeiro.
Agora, a nossa visão do arrebatamento está na Bíblia. Logo a igreja subir, o que irá acontecer na terra? Deus vai mandar 2 profetas dando início ao evangelho do fim, porque Deus começou o evangelho no ministério hebraico e ele não terminará no ministério estrangeiro. Essa é a maior visão que estamos agora no momento. Então, em qualquer momento, o templo poderá ser reconstruído e a igreja subir. E logo a igreja subir, o que ocorrerá? O templo pronto e os 2 profetas mencionados, que é devido ao tempo mais abreviado, as 2 testemunhas com sinais de Elias e Moisés. Elias no Monte Carmelo, onde Deus desceu o fogo e terminou e exterminou, e Moisés no Egito, exercendo seu ministério. Só que pode ser outras pessoas, assim como João Batista, veio no poder e virtude de quem? João Batista veio no poder e virtude de Lucas capítulo 1, versículo 17, o cumprimento de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, fala sobre que João Batista viria uma comparação. Agora, no sentido do arrebatamento, aí o que nós estamos vendo na Bíblia, a palavra de Deus. Logo, aqueles profetas virem para a terra, eles vêm testemunhando do quê? Da salvação plenamente de uma só maneira. Salvação é a única, só tem um meio de salvar, é a graça pelo sangue de Cristo. Ainda deu uns minutinhos aqui, mas dê uma olhada no Apocalipse mesmo, capítulo 11. O irmão leu até o 3, dedo 4 ou 7. Esse é um dos maiores. Vocês estão compreendendo ou não? Ou pensando no arrebatamento da igreja de qualquer maneira, assim não. Não, primeiramente Deus está nos avisando. Nós não estamos avisando somente não por visões fora da palavra, mas no ponto essencial, fundamentado dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Leia aí, irmão, por favor. 11, versículos 4 e ao 7. O irmão lê até o 3. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todos quantas vezes quiserem. E o 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Aí o período está, primeiramente, as nações pisarão Israel por quantos anos? 1260 dias, e é 3 anos e meio. Nessas alturas, a igreja está onde? É que geralmente a igreja não tem muito costume conhecer essa doutrina do futuro, que é indispensável, irmãos. Não, nós iniciamos no ministério dos profetas. Aí, se eles têm poder para fechar o céu, para que não chova por quanto tempo? 42 meses, correspondente a 3 anos e meio. Na época em que Elias orou, quantos anos sem chuva? 3 anos e meio, que está no encaixe sobre o princípio temerário, ou a sequência do temerário juízo de Deus, sobre os que resistem à palavra constantemente. Agora analise bem.
E não haverá documentação, não haverá alvará de licenciamento para pregar. Então, eles virão diretamente sem documentos terrenos, que hoje se ocupam para realizar qualquer trabalho. Mas se alguém quiser fazer dano, ou seja, o delito faz a pontaria para matá-lo, vem fogo do céu e desce, e liquida com os seus perseguidores. Assim que é o movimento do arrebatamento da igreja. Está compreendendo? E lá no Egito, Moisés fez com que as águas se transformassem em sangue. Então, os sinais é de Elias e Moisés. Só que esses sinais, ele sucede a partir de qual local? O terceiro tempo. Estão compreendendo? Hoje está difícil. É preciso que compreenda, porque Jesus disse: quando não compreende, o maligno arrebata, tira. Foi no seu coração. Mas quando completar o seu testemunho de quantos anos? Um poder político e religioso, conhecido como besta do abismo, dispara a guerra e os. Aí entra o processo da falsa, mas a igreja está onde? Como é que alguém diz: prepara que você vai aparecer no juízo final e vai dar conta de tudo? Hoje, no culto de oração de cedo, a gente teve comentando isso, que tem pessoas que ficam com a mente doentia, traumatizada de medo. Ai, vai passar a sua vida como um filme no dia do juízo. Já ouviu essas ironias? Não. Mas existem essas ironias todas. Mas nessas alturas, o juízo final ainda falta 1000 anos para acontecer e a igreja está glorificada com Cristo. Coisa linda a palavra. Agora analise bem o versículo 10 aí do capítulo 11 do Apocalipse. Aí as duas testemunhas ficarão mortas por 3 dias e meio na cidade chamada Sodoma e Gomorra, referente a Jerusalém, e que matou os profetas, e que expulsaram os que eram enviados por Deus, rejeitaram. Por isso ela é chamada, conhecida assim. Mas no versículo 10, o irmão mesmo lê rapidinho do capítulo 11 do Apocalipse. 10. Isso, 10. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Compreenderam a justiça de Deus como vai ser recebida pelos ímpios? Vai ser recebida totalmente com rejeição. E me lembro bem que quando Jesus estava preso, sendo julgado, ele foi enviado para Herodes. Herodes com Pilatos eram inimigos políticos. Mas quando Jesus estava naquela visão, naquele projeto de morte, de ser julgado, Pilatos e Herodes se tornaram amigos naquele mesmo dia. Que é uma assimilação, é um tipo de aonde virá ainda essa falsa paz. Porque os profetas de Deus foram vencidos sim, porque Deus terminou. Só que Israel, ele não vai subir, segundo a palavra, Israel, ele está na promessa. Só que o evangelho do arrebatamento, ele avançou para o mundo estrangeiro, sim ou não? E quem está falando uma vez e outra, a vinda de Cristo está próxima, a vinda de Cristo vai acontecer, são os estrangeiros que vão visando sinais, mas os judeus esperam o quê? A massa dos judeus da promessa espera o Messias ainda nascer. Está compreendendo? Talvez em um berço de ouro e não numa manjedoura. Mas nós que Deus abriu os nossos olhos,
para entender a maneira como Deus nos salvou e a maneira como Deus vai salvar os judeus, nós estamos muito bem alertos, bem esclarecidos através da palavra. Vamos ver em Romanos 11, 25. Depois voltaremos complementando o mesmo assunto. 11, verso 25. Já diretamente no assunto. E 26 também. 11, 25. Isso. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Compreender que se o mesmo local onde Abraão inaugurou, dito por Isaías, capítulo 28, 18, 16 na sequência. Então, veja bem, esse até, hoje nós estamos no tempo da plenitude. Estamos ou não? O que é plenitude? Plenitude é o todo de Deus beneficiando os que recebem a palavra. Plenitude é o Espírito Santo em forma de fruto. Mansidão, benignidade, bondade, caridade, fé, temperança, domínio próprio e humildade. E mansidão, dá 9 qualidades. Muitos, se receber a graça de Deus em vão, não estão desfrutando dessa plenitude, porque não estão fazendo caso do fruto do Espírito em forma de mudança radical de atitude. Estamos... Às vezes vê muita opolência, um cristão contra o outro. A Bíblia diz que é o perigo quando a pessoa recebe a palavra de Deus em vão. Mas de uma maneira ou de outra, nós estamos dentro da plenitude. Compreenda, você pode ver que no dia que você aceita Cristo, já é selado com o Espírito Santo. E vai crescer, os que dão ouvidos vão crescendo. Como exemplo, Paulo era colérico, não era? Mas quando ele foi beneficiado pela plenitude, ele se tornou manso e paciente e um autêntico conselheiro. Mudança radical de atitude através da plenitude. Pedro tinha um temperamento predominante, um temperamento sanguíneo. Falava de tempo e a fora de tempo, que devia e que não devia. Mas quando ele recebeu a plenitude de Deus, as cartas de Pedro, segundo Pedro, assim por diante, ele se refere sobre paciência, piedade, sobre paciência, piedade. Também ele escreveu muito sobre o sustentáculo da salvação com o presente de Deus, é o amor. Mudança radical de atitude, ele está aí, o Espírito de Deus está nessa forma. Agora Paulo diz, com um momento, quando a plenitude, o tempo dos gentios pregaram o evangelho aos estrangeiros, encerrado o tempo de Deus, a igreja, mas Israel está desfrutando da plenitude? Está? Alguns estão, mas ainda um pouco parcial. Eles não compreendem a maneira como Deus salva os gentios. Lá em Colossenses 2,16, Paulo expressando, combatendo o judaísmo. Ele disse, olha bem, ninguém domina o seu bel prazer. Não julgue pelo comer, nem pelo beber, nem pelos sábados, nem pelas boas novas, porque são coisas das coisas futuras. Mas quando aceita o Cristo, isento de qualquer sacrifício, se é de coração, o corpo é do Senhor. E já veio com essa. Quem gosta dela, quem recebe com responsabilidade, sim, essa plenitude. Nós vamos encerrando relacionado. Então, termina 3 anos e meio, os 2 guardiões
Eles são muito mencionados no capítulo 3 de Zacarias, também no capítulo 4 do livro de Zacarias. Ainda abrindo um parêntese, quando alguém dizia que a pessoa vai ver o pecado que ela cometeu, observar com uma tela. Quem sabe quem pega essa doutrina? Sabe quem? O diabo. Sabia? É satânico. Porque todo quem traz os pecados que Deus eliminou à tona, à presente, é o diabo. Já leu em Josué 3? Quem já leu? Ninguém? Zacarias, obrigado, amor, vou corrigir, não é Josué, é Zacarias, é porque o homem chama Josué. Já leram? Já leram? Sim. Josué de Babilônia pecou, se arrependeu, Deus perdoou. Agora, quando Josué foi comissionado como sumo sacerdote para Israel, entra a acusação do diabo que ele tinha pecado em Babilônia e não poderia ser assim. Sumo sacerdote, mas o diabo é que traz essa doutrina dizendo que você vai apresentar os pecados no dia do juízo final, onde nós estamos trabalhando. Vamos resumir com a leitura de Apocalipse 11:15 ainda. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Pode ler quem encontrar. 11:15. Isso. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reis do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí ele voltará com a igreja. A sétima trombeta toca, aí acho que a Bíblia do irmão está escrito reinos, mas naquela época não é reinos, é reino. Somente o anticristo que matou os 2 profetas, chamado besta também do abismo, estará ali presente, já com uma ditadura de 3 anos e meio. Mas a sétima trombeta, ela tocará como sinal de aperfeiçoamento, porque no arrebatamento, a sétima trombeta, ela irá tocar, e os de corações limpos ouvirão, sim ou não? Sim. Por isso que não podemos esperar a vinda de Cristo guardando mágoa para companheiro de leito, de camas. Devemos guardar a vinda de Cristo, coração limpo e fazendo um concerto diário. Porque se a Bíblia diz, se alguém tiver o mágoa no coração, não ouvirá a sétima trombeta tocar. Para o arrebatamento. Está em Apocalipse 10, verso 7. E o segredo é revelado através de ouvir o toque da sétima trombeta. Só que dessa vez a trombeta tocando, onde o irmão leu, mexe com quem? Com as nações. Versículo 18. O irmão que está aí mesmo, eu não vou ler todos os textos, mas já esse encerramento tão importante. Versículo 18 aí do capítulo 11. Irarão-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares a galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destrói a terra. A terra. Então é o poder de Cristo nos céus e na terra. Quando soar a voz do anticristo por 3 anos e meio, que não haverá ruído do evangelho, que os 2 testemunhos foram mortos, então a sétima trombeta tocará, e a voz das autoridades celestes dirão: o reino do mundo veio a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo. É onde o 4º animal, na visão de Daniel, será desfeito, que é o único animal que existe hoje. É o 4º animal dos 4 impérios. É esse império que é tanta heresia sobre providência de canonização. Alguém foi poderoso, morreu, é santo.
canonizou, mas não aceitou Cristo, mas foi socialmente poderoso. Então é a besta que vem fazendo essas besteiras. Aí, iraram-se as nações, não dá mais tempo, mas nós vamos analisando ainda, se Deus quiser, na outra quinta-feira. Pode vir ou não? Pode? Porque o arrebatamento da igreja não é com barulho, às vezes expressado, assim por diante e tal. Tem detalhes bíblicos, só que naquela época, o terceiro templo estará onde? Reconstruído, já está tão bem, não é? Organizado para a construção urgente. Aí as nossas mentes ficam mais abertas, nós ficamos mais informados, não é de qualquer maneira, é da maneira que Deus revelou na sua palavra. Aí entrará o processo da guerra do Armagedon, já ouviu falar? Já, não é? As profecias de Daniel, das nações em Jerusalém, a guerra de 45 dias, segundo a matemática dada por Daniel. Mas, de uma maneira ou de outra, a igreja está bem informada sobre aquilo que devemos saber: a vinda do Senhor da glória. Que Deus continue nos abençoe. Então, pedimos Deus na outra quinta, vamos ainda continuando com esses detalhes. Porque depois que as nações se irarem e Jesus destruir parte das nações, aí ele dará o brado de condições de paz aonde? Milênio. Aí o milênio é o milênio físico mesmo, não é espiritual somente, não. É o milênio físico. Ele irá reinar aqui na terra ainda, antes que venha a nova Jerusalém. Cristo ainda irá reinar nesta terra por 1000. Por quê? Porque tudo que foi perdido em Adão será restituído em Cristo. Nós vamos aprender isso na Bíblia. O paraíso que foi perdido em Adão, ele será recuperado em Cristo, o reino vegetal, antes que venha o reino mineral, que é o reino da Nova Jerusalém. E é tudo por causa de nós. É só glória! Vamos agradecer a Deus, irmãos. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. É sim, tudo por nossa causa, pelo amor que Ele tem a nós. E nos revela a sua palavra. Tem alguém que não é crente, sentiu de aceitar Cristo nessa noite? Alguém? Tem alguém? Tem irmãos de outros ministérios que estão conosco? Se tem, levanta uma das mãos. Não tem ninguém? Se tiver, sejam bem-vindos. Mas os irmãos compreenderam como nós precisamos examinar a palavra, irmãos? Mais de, eu já falei isso, mais de 90% de perda de crentes, quase por falta de conhecer a palavra. É grave a situação. Vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, não só nesta noite, mas também, Senhor, nesta época tão importante da virtude do Teu Espírito Santo, meu Deus, que tem nos dado com abundância e sem medida, levando-nos em paz, Senhor, na glória, como sabemos. Pedimos a minha esposa e ao Lô também, em favor de outras pessoas, Senhor, e nós te agradecemos, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece e reina para sempre. Amém.